Ok, né? Muito bem, estamos então chegando para mais um dos nossos encontros, né, dos Yoga Sutras de Patanjali. E hoje nós estamos indo então ao Sutra da quarta sessão 22, né, o 22º Sutra da quarta sessão. Um grande avanço, né, mais um passo frente aos projetos que nós estamos realizando. E importantíssimo também o destaque frente à conclusão do Sutra de hoje, que nós estamos fechando também, né, a etapa que corresponde à sinopse que nós falamos sobre ela no primeiro vídeo dessa quarta sessão, que Taimini fez, né, um correlato, né, no qual ele traz nessas correlações dele, né, umas subdivisões, né, de alguns sutras perfazendo um determinado caminho e trazendo algumas orientações do que nós iríamos, né, ou estávamos aqui sendo orientados ou passamos por essas orientações para receber. E hoje nós vamos então ao fechamento do Sutra 22 da quarta sessão, fechando então, né, esse assunto desta relação entre Paktri, né, entre Chitta e entre Purusha. Então hoje nós vamos estar focados em informações bem penetrantes e importantes sobre o fechamento, né, desses assuntos que nós íamos abrindo, e destacando também que nós tivemos uma outra subseção, né, que seriam 4 sutras, né, 4 sutras que estariam fazendo essa sessão, que nós começamos, né, então no Sutra 19, o 20, o 21 e o 22. Então hoje nós vamos estar fechando, né, fazendo o fechamento também dessa etapa, e essa etapa fala dessa relação entre Chitta e Purusha, né? E hoje nós vamos ter informações bem importantes, né? Nós vamos ter um fechamento bem bacana, bem forte, referente a esse tema, né? Trazendo uma relação muito profunda, né? Muito forte com Purusha, né? Purusha sendo ele, então, o plano de fundo que dá até mesmo sustentação para que Chitta possa, né, exercer suas atividades e seu trabalho. Eu vou poder hoje destacar também, antes de nós emergirmos já em alguns conceitos desse assunto, nós temos então hoje uma etapa para concluir, que é uma folha de rosto dos dois lados, uma folha, né, uma folha inteira, e nós temos mais metade de um dos rostos, né, de uma folha para concluir. Então nós teríamos uma folha e, vamos dizer assim, e mais uma metade, né, de uma folha de rosto. Então hoje nós vamos ter bastante coisas para perfazermos, né, em leitura, nós vamos ter bastante coisas a ler. Eu preciso trazer hoje também para vocês, né, apresentar, mostrar e até sugiro, se caso você quiser, né, você vê que embaixo, né, desse vídeo nós temos o enunciado do vídeo e logo após nós temos uma descrição. Na descrição está toda ali naquela descrição a transcrição em sânscrito, né, referente ao que em sânscrito está escrito sobre esse sutra. É muito importante aquelas palavras para o dia de hoje, porque o que acontece? Taimini, nas suas observações, que nós vamos estar aqui fazendo as leituras, as exposições, vendo o que ele quer nos passar. Taimini é o autor do livro, né? Ele vai estar fazendo correlacionamentos com as palavras, o que elas querem dizer em sânscrito, para depois, né, logo após a abertura, dizendo, olha, tal palavra em sânscrito, nesse contexto que ela ali está, ela quer dizer tal coisa, essa tal palavra quer dizer tal coisa, e essa tal palavra quer dizer isso. Então, juntando-se nesse contexto que está em sânscrito, ele quer falar determinado assunto. E aí ele vai transcorrer sobre o determinado assunto dentro, né, dentro aqui desse sutra que é proposto. Eu vou fazer a leitura dele, né, na sua transcrição ao português ou na sua tradução ao português, para que nós possamos já nos familiarizando com a obra, né, com o que ele quer, o que ela quer nos dizer para o dia de hoje. Quarta sessão, sutra número 22, que diz assim, ó: o conhecimento da sua própria natureza, através da autocognição, é obtido quando a consciência assume aquela forma no qual não muda de lugar para lugar. Enigmático, né? Muito enigmático o sutra, mas a gente vai estar aqui para destrinchar ele, nós vamos estar aqui para fazer, né, esse esmiuçamento. Vamos pegar essas palavras e vamos
mastigá-las até nós entendermos o que esse contexto quer dizer. O conhecimento de sua própria natureza, através da autocognição, Buddhi, né? Cognição Buddhi, é obtido quando a consciência assume aquela forma no qual não muda de lugar para lugar, tá? Interessantíssimo hoje esse sutra para o nosso fechamento desses temas, e claro também que cada um, né, através dos seus merecimentos, das suas interpretações, que cada um através das suas pesquisas, do seu mergulho, né, na busca dessas informações, possa, né, de verdade extrair, né, o âmago, a profundidade, o que está nas entrelinhas, possa ir muito mais do que apenas, né, o que está aqui nas letras, possa tirar o espírito da letra, possa trazer profundas meditações e, claro, ter um maior entendimento, né, um grande entendimento como tudo isso. Nós temos que mergulhar nessa consciência, colocar nossa consciência nossa consciência, eu digo o nosso saber, né, nossa memória, nossa mente nesses temas, para que nós possamos obter conceitos, e desses conceitos, então, nós termos, né, a oportunidade de mergulhar cada vez mais em desdobramentos, né, já realizados em Samadhi, ou quem sabe conquistarmos, né, esses desdobramentos. Deixa eu só fazer umas colocações interessantíssimas. Nós estamos alguns sutras fazendo essa relação né, com a luneta, o capitão do navio, né, com a sua luneta, tentando observar longe ao horizonte, né? Não sei de que forma nós agregamos esse exemplo, mas esse exemplo é o exemplo que está nos norteando nesses sutras para uma interpretação. Aí nós falamos das etapas em abertura da luneta, que seriam os invólucros, as etapas de Chitta. Nós percebemos que isso é só apenas uma ferramenta, e até mesmo, né, uma ferramenta que quem dá a direção a ela é a própria consciência, nós que estamos atrás, né? Porque ela é apenas um elemento disposto, né, na natureza, mas dentro do arranjo que nós criamos um utensílio, né, para fazer então as observações e aproximações dos objetos que estão distantes. Nesta analogia que nós criamos aqui, nós interpretamos então que a consciência é o capitão, né, ele atrás, ele está utilizando-se dessa luneta, que seria o mecanismo, né, que facultaria ele a fazer as observações longínquas. Nesta analogia, nós queremos assim dizer que a luneta é Chitta, a mente, né? Mas quando a gente fala em Chitta, na palavra Chitta, ela tem que ser muito bem interpretada, porque Chitta não é somente a mente no sentido da observação. É a sua memória, né, a mente concreta, a sua mente abstrata, ela perfaz, né, os sentidos também, então ela tem uma série de intrinsecamentos, né, uma série de interconexões, está tudo ali. Então esse exemplo da luneta, né, vem mostrar de uma forma muito pobre, né, o que realmente Chitta é, mas é um exemplo que a gente está utilizando aqui, e nós vamos então, né, a partir desses movimentos, fazendo algumas interpretações, tá? O Sutra de hoje, ele quer falar um pouco mais, né? Ele quer falar um pouco mais de quem? Ele quer falar um pouco mais de Purusha, né? Ele quer falar um pouco mais do Purusha, que está atrás. Nós já viemos disso, né? Lembra que aqui no Sutra de número 19, ou melhor dizendo, o Sutra de número 21 da quarta sessão, a gente falou assim, se fosse obtida a cognição, né, de uma mente por outra mente, teríamos que admitir a cognição de cognições e também a confusão das memórias. Então a gente já atribuiu algumas introduções de alguns assuntos na interpretação de Chitta, né, de Chitta, memórias, aqueles exemplos ali relacionados dentro de Chitta, mas perfazendo já Chitta envolvido, né, envolvido por Buddhi, a cognição, envolvido já então por características, né, por características da consciência. E hoje, né, nós vamos estar mergulhando então, né, um pouco mais especificamente sobre Purusha, né? Purusha. O que acontece então, né, com Purusha,
né? Purusha, ao libertar-se, tecnicamente libertar-se, vamos dizer assim, das amarras de Chitta, né? O que acontece com Purusha? Aí é interessante isso, porque o próprio título do livro, que agora vai começar a clarear para cada um de nós, a partir dessas colocações nós vamos fazer, o próprio título do livro já traz a resposta a esta pergunta, e ele está caminhando, direcionando para essa pergunta. Olha aqui, ó. O conhecimento da sua própria natureza. Conhecimento de quem? De Purusha, né? De Purusha. Conhecimento de Purusha, ok? Da sua própria natureza. Através da autocognição, através de um percebimento de si mesmo, né? Um percebimento de si próprio, através de Buddhi, através da cognição iluminando a si próprio, né? É obtido quando a consciência, quando o Purusha assume aquela forma no qual não muda de lugar para lugar. Então, tecnicamente, ou, né, podemos dizer, ele está em seu espaço, né, no último invólucro dos desdobramentos em Samadhi, dentro dos confins de Chitta, e ele está auto-iluminando-se, né, ele está no último limiar, aonde ele ilumina a si próprio, né? Nós estamos vendo aqui. E o que eu posso destacar para vocês? Vamos supor, eu vou fazer duas analogias, eu vou usar esta para nós só fazer o fechamento dela, envolvendo a nossa luneta, e vou fazer depois uma outra comparação, que é uma comparação que Taimini já citou diversas vezes nesse livro, e ele gosta muito de falar sobre ela nesse livro. Nós já falamos de alguns sutras específicos sobre a sua comparação em algum livro, né? Vamos supor que nesse nosso exemplo, quando da luneta, né? Quando o capitão apoia-se olhando pela luneta ao horizonte distante, né? Ele não consegue ter autoconsciência dele, né? Porque ele está focado, vamos dizer assim, ele está olhando naquele invólucro, né? Distante, e ali está toda a sua atenção. Então, naquele exato momento, através de Chitta, a consciência, né, diluída por todos os animando, né, toda a Chitta e todos aqueles desdobramentos que ocorrem, né, em todos os campos de Chitta, está presa, retida, observando ao longe o que está acontecendo, né? Mas no momento que o capitão ele para de olhar ao distante, ele arreda-se, né? Ele arreda de próximo dele então essa luneta, e sua consciência volta de novo para dentro do navio. Então, naquele exato momento, ele está cercando-se desse navio. Vamos destacar nessa analogia que navio é toda a consciência, né? Que é o seu local, é o seu porto, é ele mesmo, e ele começa a ver também ali os marujos, ele começa a ver ele. Então ele não está mais com a consciência distante. Vamos interpretar com essa observação, né, desse formato, desse olhar, para nós entendermos. Então, quando ele retira a luneta, ele tira assim, fecha a luneta, ele passa então a trazer também, né, com ele a sua consciência para perto dele. Ele não está mais, né, com a consciência através de Chitta longe, olhando longe as coisas, e não está concentrado-se lá. Então ele muda seu ponto de concentração para perto dele e se cerca nas coisas dele, inclusive faz a autopercepção do seu corpo físico, se cerca das coisas que estão acontecendo mais próximas, né? Nós podemos então interpretar que este é tecnicamente o que aqui nesse sutra quer propor. Quando nós estamos desdobrados em Chitta, em Samadhi, né, em pontos muito evoluídos de Samadhi, chegamos a um lugar que não muda de lugar para lugar, ou seja, não tem mais para onde avançar. Nós estamos no último ponto. Nós chegamos então aonde? Nós chegamos ao ponto em que a autoconsciência, ou seja, Buddhi ilumina-se o próprio Purusha. E a partir daí nós começamos então a identificar o próprio Purusha que há em nós. Então nós paramos de estar, né, vamos dizer assim, arredados
na observação do externo e começamos a iluminar nós mesmos e começamos a fazer então essa autopercepção e começamos a ter a autocognição, nós começamos a ter a auto-observação de nós mesmos, né? Ou seja, de Purusha em sua verdadeira forma, e começamos a entender todo o esplendor e começamos então a estar, né, conectado a Purusha. É isso que aqui quer dizer. Porque olha que interessante observação desse sutra. Se Purusha, né, o espírito, ele precisa da mente para estar em contato através né, de todo o que representa Chitta, que até o corpo físico podemos destacar nesse exemplo que está conectado a Chitta. Ele está, então, vamos dizer assim, que a consciência está diluída, está perdida, a consciência não tem como enxergar o real percebedor que está atrás, né? Nós não temos a consciência, por mais que nós desdobramos aqui, falamos de forma interpretativa, vamos dizer assim, científica, filosófica, a gente acredita, né, dentro no nosso campo de discernimento, que tá, a gente não consegue vê-lo, né? A gente não consegue, ele escapa-nos a nós. Porque, por mais que eu pare aqui, ó, né? Pegue os meus olhos e fique assim, olhando para fora e veja assim, eu estou vendo, né? Eu estou enxergando, eu consigo ver, eu consigo ouvir, porque é a mente me trazendo as informações e processadas, é o meu espírito, no fundo, que está percebendo, né? A gente está apenas dialogando, interpretando sobre informações e ensinamentos que nos chegaram. A gente não experienciou em realidade, né, em pleno, isso em nós mesmos. E aqui nós estamos falando de uma autoexperiência, aqui nós estamos falando de um contato verdadeiro com tudo isso, né? Contato profundo, real, verdadeiro. Então isso só acontece quando o quê? Não tem mais como a consciência mudar de lugar para lugar. E que lugar para lugar que é essas mudanças da consciência? Dentro dos desdobramentos de Chitta. Quando encerram-se os desdobramentos, né, dentro de Chitta, saindo dos planos, dos corpos, né, corpo causal, aqui ó, saindo do exemplo de alguns aqui, ó, Mana Maya Kosha, Vijnana Maya Kosha, Amando Maya Kosha, Adhyatman. Quando mergulhamos mais profundos, para onde a consciência vai se recolher? Não existe mais lugar para ela mudar de um lugar. Então ela está dentro, né, da onde ela está dentro, ela está auto-iluminando-se. Auto-iluminando-se, ou seja, o corpo mental inferior, o corpo causal, o veículo búdico e o veículo átmico, né? Nesses exemplos aqui, fazendo as transcrições deles. Então, o que acontece? Não existe mais mudanças. Aonde que ela está? O que tem que ser iluminado a partir de agora? A auto-iluminativa, né? Então, o percebedor, quem está atrás, auto-percebendo, está em sua verdadeira forma, vamos dizer assim, tá? Eu vou trazer agora aqui o exemplo do timing. Acho que é muito importante o exemplo do timing. E vocês vão lembrar, vocês que já estão há largos anos estudando, né, esses vídeos, inclusive é muito bonito de ver. Tenho pessoas, né, que estão contactando, que estão seguindo os vídeos, estão dizendo, eles falam assim, os vídeos eu não assisto uma vez só, né? Parece temporada de alguma... Até interessante a analogia, né? Temporada de alguma série, né? Eu vou até lá e retorno e revejo de novo, e fico revendo, e vou mergulhando, e vou aprendendo, e vou extraindo questões que eu não tinha extraído. Importante isso, né? Mas vocês vão lembrar de um dos vídeos da nossa série, acredito eu ser da primeira sessão, que Time traz uma comparação de invólucros, né, uma luz, imaginamos uma lâmpada ao centro, e essa lâmpada, né, perfazida por camadas, até a última camada da luminária, né, uma luminária que se faz em camadas, né, e cada camada que nós vamos tirando da luminária vai deixando a luminária mais iluminada, né, mais intensa a luz desta luminária. E quando nós tiramos a último invólucro e fica somente a lâmpada, então é esse o momento que a lâmpada reconhece a si própria, né? A luz da lâmpada, a lâmpada em si, ela não está diluindo sua energia por entre esses invólucros da luminária e não fica, né, caracterizado de que é a luminária que está acesa.
fica caracterizado que é a lâmpada que está acendendo, fazendo essa luminária, né? Essas invólucros exteriores estarem recebendo a luz da lâmpada no centro e eles se estarem iluminando. É tão bonito, né, esse exemplo também. E aí vem mostrar nesse exemplo, né? Esse exemplo vem mostrar que quando retira-se todos os invólucros, o que acontece? A luz que está ao centro não está mais iluminando a luminária. Ela passa a iluminar a si própria. E iluminando a si própria, ela reconhece-se como lâmpada, né? Nossa, eu sou uma lâmpada, né? Eu sou a lâmpada, eu não sou a luminária. Eu sou a lâmpada. É muito bonito também, muito bonito também. Vamos parar para fazer agora aqui mais um introdutório e uma palavra, né? Antes de nós fazermos o mergulho. Vamos fazer mais uma interpretação. Aqui fala autocognição, né? Seria em sânscrito Suvrabudhi, né? Suvrabudhi seria a palavra. Tá? Tem aqui embaixo a transcrição, como diz na descrição, de todo o enunciado em sânscrito. Dê uma lida para vocês verem ali, né? Vocês vão ver que ele fala tipo assim, Siter aprati sankramayas tad akatarapatal suvrabudhi samvabdanam. Ele vai dizer assim, né? Em sânscrito. Perfeito? Aí vocês vão ver que ele não fala Shita, ele fala Siter, nós vamos entender por que isso. Ele fala Suvrabudhi e não diz Budhi. Essa palavra quer nos dizer, então, né, que é a autoiluminação. Então nós vamos entender o que é autoiluminação. Olha que interessante situação que também vai ser descrita aqui, mas eu quero já trazer para vocês ficarem com os introdutórios, que depois, quando a gente fazer a leitura aqui, vai ser baba, né, para vocês entenderem. Quando o Budhi está, por intermédio de Shita, exercendo sua função, ele está diluído em Shita. É fácil de entender, né? Ele está diluído, vamos dizer assim, a lâmpada é o Purusha, e a luz, né, e a luz emanada da lâmpada é Budhi, ok? A lâmpada em si é o Purusha, mas a luz é Budhi, né? A luz que ilumina é Budhi. Vamos dizer essa analogia. Mas quando a luz da lâmpada, está conectada aos invólucros e faz os invólucros brilhar, ela não consegue auto-iluminar-se. Ela está iluminando os invólucros, então ela está diluída nos invólucros, né? Então ela está assim, a sua consciência se capta através dos invólucros. Então o Budhi não consegue voltar-se para si, a luz não consegue voltar-se para a lâmpada e ver que ela é lâmpada, ela não é aquilo. Então ela está retida, ela está presa. Mas a partir do momento que ela se retorna para si, né? Está voltando, desdobrando-se em Samadhi, e chega o momento que não muda de um lugar para nenhum lugar. Acabou. Budhi não está mais precisando iluminar. Budhi não está mais diluído e precisando iluminar a mente. O que vai acontecer com Budhi? Ele vai voltar-se e vai iluminar a si próprio. Então vai ser autoconsciência. Então ele vai permitir entender, enxergar-se ao si próprio, que é o Purusha que está atrás. Aí a lâmpada retorna a luz para a lâmpada e vê, e entende-se, né, nesse sentido dessa autocognição, que percebe-se a si próprio. Tá? Este é o ponto, este é o pulo do gato que quer dizer aqui. Olha como que vai ficar interessante agora nós fazermos toda a transcrição aqui do Sutra novamente, como vai clarear. Olha como já clareia. Ó. A quarta sessão, Sutra 22. O conhecimento de sua própria natureza, através da autocognição, é obtido quando a consciência, aquela forma no qual não muda de um lugar para um lugar. Eu li uma palavra errada aqui, vou ler de novo. Quando a consciência assume aquela forma no qual não muda de um lugar para um lugar. Perfeito? Clareia, né? Clareou. Agora deu para nós entendermos, né, que quando, né, quando a Budhi, né, que perfaz os invólucros de Shita,
retornando-se em Samadhi para o seu interior, chega ao momento que não muda de um lugar para nenhum lugar, não tem mais desdobramentos para ser feitos. Então o que acontece? Passa então a fazer a autoiluminação e passa a ter o seu conhecimento da sua própria natureza. Perfeito, né? Clareou. A gente vai fazer o seguinte agora, nós vamos entrar no período das leituras aqui, das interpretações, e nós vamos então chegar até o fechamento de tudo isso aqui. Nós vamos passar agora... acho que é interessante passar isso aqui como introdutório. Lembram que eu tinha comentado para vocês que Taimini, então, ele quer aproveitar para poder pegar essas palavras em sânscrito, ele vai depurá-las, né, em observações do que elas querem dizer. Então nós vamos fazer isso nesse primeiro momento, e depois que ele fazer todo esse arranjo do que essas palavras querem dizer, ele vai juntar essas palavras em interpretações para explicar tecnicamente esse ponto. Claro, com maior riqueza, maiores detalhes, a gente passou a grosso modo, só para que nós possamos compreender o que o Sutra quer dizer. Depois, né, você vai fazendo as leituras no seu livro, você vai mergulhar no seu livro, e as coisas, se já não tiverem diluídas e entendidas, vão ficar muito fáceis de ser compreendidas. E claro também que esse vídeo servirá de pé de apoio para dizer, eu achava que não era, agora eu tenho certeza que é. Perfeito? Vamos lá então. Quarta sessão, Sutra de número 22. Assim também nós vamos fazendo o fechamento, né, daqueles assuntos que estão aqui no introdutório, né, nós vamos fechando também. Eu vou aproveitar, acho que é interessante ler esse introdutório, né, gente? Do Sutra 12 ao Sutra 22, eu estou lendo o introdutório que está lá no primeiro Sutra da quarta sessão. Depois de tratar dos veículos da mente Chitta, das forças dos vasanas que acarretam incessantes transformações, né, as vitris, nesses veículos, Patanjali discute a teoria da percepção mental, né, usando a palavra mental em um sentido mais amplo. Segundo ele, dois tipos inteiramente diferentes de elementos estão envolvidos na percepção mental. De um lado, é preciso haver o impacto de objeto na mente através das propriedades características, e do outro, Purusha, que tem que iluminar a mente. Olha que interessante, tem de iluminar a mente com sua luz, a luz da sua consciência. A menos que ambas as condições estejam simultaneamente presentes, não pode haver percepção mental alguma, pois a mente é em si mesmo inerte e é incapaz de perceber. É Purusha, o verdadeiro percebedor, embora se mantenha sempre no segundo plano. E a iluminação da mente com a luz da sua consciência, a luz de Purusha, faça parecer que é a mente que percebe. Este fato só pode ser compreendido quando a mente é inteiramente transcendida. Está inteiramente transcendido. E a consciência Purusha está centrada em seu próprio Suvarupa, em plena consciência de realidade. Perfeito? Agora é o momento, então, de nós irmos para a leitura da quarta sessão, Sutra número 22, que diz assim: o conhecimento da sua própria natureza, através da autocognição, ele é obtido quando a consciência assume aquela forma no qual não muda de um lugar para nenhum lugar, né? Não muda de lugar para lugar. Perfeito? Está claro, agora está límpido. Vamos então à primeira fase da leitura, que é aquelas interpretações relacionadas ao destrinçamento das palavras em sânscritos, fazendo as correlações, trazendo os apontamentos do que é que elas querem dizer em nossa língua. Tá? Vamos lá então. Se a cognição ocorre através da ação da mente, cognição ocorre através da ação da mente, e nas cognições mais sutis correspondentes aos níveis mais profundos da mente, somente é possível conhecer a mente iluminada pela consciência. Surge naturalmente a pergunta: como conhecer a própria consciência, ou a luz que ilumina a mente, em todos os seus níveis? Se, a cognição ocorre através da mente, e nas cognições mais sutis, correspondente aos mais profundos
da mente, somente é possível conhecer a mente assim iluminada pela consciência, como conhecer a própria consciência ou a luz que ilumina a mente em todos os seus níveis? Né? A resposta a esta importante pergunta é dada nesse sutra. No entanto, antes que possamos compreender esses significados, é necessário analisar detidamente as várias expressões neles utilizadas. Tá? Então, o que está dizendo para nós? Que nós vamos entender a resposta, que nós já introduzimos aqui. Mas nós precisamos mastigar um pouco, depurar algumas palavras que aqui estão. Ó, aqui tu viu que está escrito Site em Siter, né? Site em Sutram. Não está escrito Chita. Aqui está dizendo assim, ó, Site significa de consciência. Seu derivado vem de Sit e não Chita. Perfeito. Tu viu que eu estava trazendo informações aqui até mesmo errado. Sit, né? Não Chita. Sit. Então, até palavras, até mesmo eu estava distorcendo o entendimento. Sit é a função de cognição de Chita, seria isso, né? Sit, Ananda, tem aqui, nós perfazemos isso. Mas é não bem Chita, né? Mas quando está virada para Chita, ela perfaz esse entendimento. Até eu estava fazendo confusão. Agora já tiramos a confusão também, né? Deixa eu ver aqui, onde é que está... Acho que é na seção de número 3, hein, gente? Que é as 3 características da consciência, né? Eu devia até ter separado para nós poder... É Ananda... É um formato de um triângulo, símbolo, é bem bonito aqui. Tá, a 4ª seção não está. Deixa eu só marcar nossa página aqui. Não está, deve estar mais aí para cá, assim. Eu estou muito preocupado com o tempo. E preocupado com o tempo, receio que isso esteja comendo o tempo. Aqui, ó. Sat, Sit, Sattva. Amanda, Tamas e Rajas, né? Aqui tem o triângulo. Sutra 36 da 3ª sessão, se vocês quiserem depois aproveitar e dar um aprofundamento, né, nessas características, né, tá aqui, ó, Sat, Sit e Ananda, né, as 3 funções, e elas estão, né, interconectadas com Tamas, Rajas e Sattva. Lembra de Sattva, né? Tamas, Rajas, lembram? Lembram, tá, perfeito. Seguido, então, depois desse equívoco, né? Então vamos lá. E não Chita. Sit, Site significa de consciência, sendo derivado de Sit, Sit, uma função, né? Função, e não Chita, que significa mente. Apratisankramaya quer dizer não passando de um para o outro, isto é, não passando de um nível de Chita para o outro, ou de um veículo para o outro em Samadhi. Apratisankramaya quer dizer não passando de um para o outro, isto é, não passando de um nível de Chita para o outro, ou de um veículo de Chita para o outro. Em Samadhi, a consciência passa de um nível de Chita para o outro, e a expressão refere-se ao estágio em que este processo para, ou é levado ao seu limite. Lá em cima, né? Tat, Akarapatal, significa realização ou
aceitação da sua própria forma. Ponto. Nova frase. Conseguimos captar isso aqui, né? Não sei se você conseguiu. Vamos com calma, né? Lendo com calma. Perfaz aqui com calma. Então, sit, que não quer dizer citar, né? Que citar significa mente, mas sit é a consciência, é a função, né? Vamos dizer assim. E aqui diz então que não passando de um para o outro. E posteriormente também quer dizer realização ou aceitação de sua própria forma, né? Então, vamos seguir aqui, ó. Então, nessa colocação, né, o conhecimento da sua própria natureza, através dessa autocognição, é obtido quando a consciência assume, então, aquela forma que não muda de um lugar para o lugar. Seguindo, a consciência em geral funciona através da mente. Né? Acabamos de falar isso. Esta expressão, então, refere-se à condição em que ela se liberta das limitações da mente e funciona em sua própria forma. Né? Perfeito. Aqui está dizendo assim, ó, que sit, né? Diz que a palavra sit significa de consciência. A pratisankramaya não passa de um para o outro. Então, consciência que não passa de um para o outro, né? Outro termo que aqui diz, em Samadhi a consciência passa por todos os níveis de Chitta, né? E a expressão refere-se ao estágio em que o processo para ou é levado ao seu limite. Então não tem mais desdobramentos em Samadhi dentro de Chitta, né? E aqui diz então que significa que é a realização ou aceitação da própria forma. Então não tem, eles têm que estar em sua própria forma. Quem? Purusha. E a cognição que agora vai nos falar aqui é que percebe isso. A autocognição, né? Buddhi. Vamos ver aqui, ó. A consciência em geral funciona através da mente. Né? Perfeito, ela está dominando a mente. Purusha está dominando, então, a mente, né? E se perde no limiar através da mente. Por isso que não auto-percebe-se, né? Quando está, vamos dizer assim, enredado na mente, né? Essa expressão refere-se à condição em que ela se liberta das limitações da mente e funciona em sua própria forma. Então, ou seja, não está mais em condição, está libertado das limitações da mente e está em sua própria forma. Suvra Buddhi significa Buddhi como ele realmente é. E no modo de como funciona por intermédio da mente. No modo de como funciona por intermédio da mente. Ponto. Vamos ver aqui, vamos entender aqui. Aqui está dizendo que, né, Suvra Buddhi significa Buddhi, como ele realmente é. Não do modo como funciona através da mente. Suvra Buddhi, quer dizer, livre então desse processo quando funciona através da mente. É um outro processo de Buddhi, né? É o momento que ele vira-se para ele mesmo, vamos dizer assim, ele retém-se a potência em si mesmo. E aí permite-se então potencializar-se internamente, né? Como aquele exemplo da luz, né? Quando a luz não precisa mais iluminar os invólucros, ela passa a iluminar a si mesma, a lâmpada mesma, né? Vamos lá. Só se conhece essa função de percepção quando ela surge associada a Chitta, que é a função de Buddhi, né? Agora, Suvra Buddhi é a função de percepção quando exercida sobre si mesma. Outra palavra, Samvandaman, significa conhecimento de. O conhecer é realmente uma função da consciência, verdade. Quando a gente, né? Mas quando esse exercício através da mente significa conhecer algo de fora, exterior à consciência pura. Então, assim, consciência é quando a gente tem, né, através da cognição, entendimento, isso aqui é isso aqui é um material assim, de cor verde. Mas quando está voltada para dentro, né,
de si. Olha aqui, ó, a expressão Suvabudhi Savandaman, portanto, significa o conhecimento que resulta quando a faculdade de Buddhi volta-se sobre si mesma. Perfeito? Normalmente, Buddhi funciona através de Chitta e ajuda a mente a perceber e compreender os objetos em seu reino. Mas quando está livre da associação com Chitta, automaticamente volta-se para si mesma e ilumina a sua própria natureza, isto é, a consciência. Por ser-lhe inerente o poder da iluminação, ela ilumina Chitta ao funcionar através de Chitta. Se a luz é encerrada, aqui ele vai usar exemplo aquela do globo agora, aqui, ó, preste atenção aqui, ó. Se uma luz é encerrada em um globo translúcido, ela revela o globo. Se o globo é removido, a luz revela a si mesma. Você entendeu? Deixa eu destacar uma coisa para vocês. Pode ser que nós vamos perder, né? Vai ficar a imagem congelada, porque eu não sei o que eu fiz. Eu botei carregar a câmera, como sempre carrego, e ela não carregou o suficiente para irmos até o final do vídeo. Quer dizer, na verdade, teríamos condições de bateria até o final do vídeo. Né? Tem 1h07, nós temos um encontro de 1 hora. Mas eu não sei se vamos ter realmente a potência para ir até lá. Pode ser que a imagem congele, que significa que eu tive que deixar uma foto estática, mas vai ficar o áudio falando com vocês, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu aviso a horas, e se caso ocorrer. Os significados e as explanações das diversas expressões dadas acima devem tornar bastante claro agora o significado interno do Sutra. E nós já pegamos o fio dele, né? Como antes foi dito, Buddhi é a faculdade que possibilita a mente perceber e compreender os objetos nos mundos fenomenais. Pois a mente é inerte, ela é incapaz de realizar a função. Ela é apenas um anteparo, né? Ela é apenas a luneta, quem está olhando por dentro da luneta e faz a luneta ser operacionalizada é o olho do capitão, né? Quando botou a luneta ali, ela é a luneta, enfim, é um objeto disperso ou qualquer. Enquanto Buddhi estiver funcionando por intermédio da mente, não será possível conhecer a consciência pura. Somente quando ele assume aquela forma no qual todo o movimento de nível de Chitta para o outro, né, de um lugar para o outro, tenha sido eliminado. É que ela revela a sua própria natureza. Conforme referido antes, Chitta ou a mente tem muitos níveis, correspondentes aos diferentes veículos da consciência. E em Samadhi, a consciência move-se para cima e para baixo, de um nível para o outro, entre o centro e a periferia. Lembram? Né? Primeiro, fecha-se, passa-se, abre-se. Fecha-se, passa-se, abre. Fecha-se, passa, abre. Lembra? E aí o movimento é esse aqui, até chegar à consciência. Mas ela se dá assim, né? Ela abarca-se o todo, através da meditação, posteriormente mergulha-se no alvo, entra-se, e aí abarca-se no outro nível. Depois eu vou mostrar para vocês aonde é que está esse símbolo que mostra esse efeito, né? Nesta espécie de movimento da consciência, não há movimento algum no espaço, mas apenas em diferentes dimensões, permanecendo o mesmo centro a partir do qual a consciência funciona. Viu? O centro é o mesmo, só vai mudando, né, então os espaços da mente. Quando a consciência, no estado de Samadhi, tiver penetrado no nível mais profundo de Chitta e por fim tiver transcendido inclusive este nível, ela torna-se completamente livre da ação limitadora e obscurecedora de Chitta. E somente então sua verdadeira natureza é realizada. Neste estado, quem percebe quem é percebido e a percepção funde-se em uma única realidade. A auto-iluminada. Desse modo, a resposta à pergunta como podemos conhecer a própria consciência é mergulhando em Samadhi, por dentro da nossa consciência, até que a mente, em sua forma mais sutil, seja transcendida e a realidade oculta seja revelada.
E a realidade oculta é Purusha que está lá atrás. Pelo que foi dito acima, torna-se evidente que não se pode compreender a verdadeira natureza da consciência aplicando os métodos comuns da psicologia moderna. É verdade, nós podemos especular, podemos estar falando, podemos ter, né? Mas aqui está falando da psicologia moderna. Vamos entender um pouco mais sobre isso. O que é conhecido como consciência em termos da psicologia é somente uma consciência velada por muitas camadas da mente, cada uma das quais obscurecendo e modificando cada vez mais sua natureza. À medida que se infiltra no mecanismo físico mais externo, qual seja o cérebro humano. Observa-se, pois, a consciência em suas manifestações comuns, através do cérebro físico, sob as mesmas, ou melhor, sob as maiores limitações possíveis, não havendo possibilidade de formar qualquer ideia em relação à sua verdadeira natureza, com base nessas manifestações extremamente parciais e distorcidas. É como uma pessoa que sempre tivesse vivido encerrada em um lugar sempre nublado, tentasse formar uma ideia da luz do sol a partir da escuridão em que vive. Observa-se, portanto, que não apenas é impossível conhecer a verdadeira natureza da consciência mediante a adoção dos meios comuns de que se dispõe o psicólogo moderno, mas também que a única maneira eficaz eficaz é aplicar o método do yoga. Trata-se de um método obtido, sem dúvida, que ultrapassa a capacidade do homem comum, mas é o único disponível. Por mais que dissequemos o cérebro, o sistema nervoso e estudemos o comportamento humano, jamais poderemos elucidar o mistério da própria consciência. Inúmeras pesquisas nesse campo da psicologia vêm sendo realizadas em importantes laboratórios do Ocidente. Vasto acervo dos assim chamados dados científicos vem se acumulando, mas todo esse esforço tende a mostrar-se inútil, dada a própria natureza do problema enfrentado. A moderna mania de tudo submeter ao exame físico pode ser sucesso com as coisas físicas, mas jamais poderão ser criados instrumentos físicos capazes de revelar a natureza da consciência, que é a natureza do espírito. Todo esse desperdício de esforço pode ser evitado e todo o campo da psicologia iluminado de maneira mais eficaz se os fatos da filosofia do yoga forem devidamente compreendidos e utilizados no estudo dos problemas psicológicos. Ponto. É bem interessante esse ponto, gente, né? Eu li de forma corrida, porque é uma observação que o próprio Taimini quer nos fazer, inclusive para interpretações de religiões, vamos botar assim, ou de filosofias, né, espiritualistas, que dizem que acessam essas camadas, né? É interessante de ver. Nós já fizemos aqui leituras do Sutra número 1 da quarta sessão, que fala sobre mantras, né, nas drogas, dos nascimentos, falam do Samadhi, né, e diz-nos que o caminho mais seguro e correto é Samadhi, né? É Samadhi para poder fazer tudo isso, né? É o único caminho. E aqui vem alertar o seguinte, que muitas vezes, né, os psicólogos querem debater sobre essa questão da consciência, mas jamais vão chegar a entender a verdadeira consciência. Eles podem falar sobre alguma camada ali revelada e outra, mas mesmo assim não é a consciência. A verdadeira consciência, ela encontra-se quando ela auto-ilumina a si próprio. E isso é uma experiência direta, impossível de ser transmitida. Por isso que nenhum comentário aqui é tentado fazer para transmitir isso, só explicar como é que é, né? E interessante destacar também que nós estamos vendo várias filosofias que se intercanalizam com espiritualismos, né? E vários tipos de sessões, de todas as formas que se faz, e as pessoas dizem que fazem esses tipos de conduções. Tenhamos cuidado com tudo isso. Em nenhum momento também queremos desaprová-las, né? Mas queremos destacar que há diferença entre essas questões. Não queremos reprová-las e destacá-las, mas queremos dizer que acautelamos-nos, né, nas observações. Nós estamos apenas tendo desdobramentos dentro de questões relacionadas talvez ao corpo causal, acessando muitas vezes uma outra região periférica de estar tendo algum outro tipo de informação, mas na verdadeira consciência não estamos chegando. É somente um ingrediente, está aqui, o yoga, samadhi. Essa é a defesa que Taimini quer fazer. Acredito, ou observo, ou interpreto que quando, né,
Taimini, lá no lado oriental, teve o contato com o ocidentalismo e a razão vertente que permeia aqui muito profundo, né, no lado ocidental, diferente do oriental, que está ainda arredado na fé, mas uma fé diferente da fé que nós aqui temos aqui na região do Ocidente. Lá é um outro tipo de fé permeada por outras religiões, outras filosofias e correntes religiosas, filosóficas, né? Ele deve ter ficado apavorado, né? Deve ter ficado um pouco assustado. Isso traz para ele, então, uma série de defesas e de exposições. Claro, quando eu digo apavorado, quando eu digo com muito respeito, né? Não que realmente tenha sido nesse escopo, mas quer dizer no sentido de que ele percebeu a necessidade de clarear, né? Trazer um pouco mais de luz sobre tudo isso. E ele quis dizer assim, ó, como né, a consciência no meio físico vai falar de coisas não físicas, tem que estar lá para experienciar. Pode ser que traga conceitos, pode ser que arranhe, pode ser que traga mas a verdade só quem vai lá realmente para ver e experienciá-la por si próprio, né? Eu acho que deu para entender essa observação. Aqui tem um alerta bem grande. Quando cada um de vós que estão interpretando poderão interpretar da maneira que querem, poderão mergulhar nos entendimentos que vão querer mergulhar, poderão fazer as observações que vão fazer e vão entender, né? Vão observar o que aqui quer dizer, né? Vão entender que ela está trazendo aqui informações bem interessantes, né? Até mesmo para advertências bem interessantes. Cada um vai ler e vai fazer suas interpretações. Vamos então ao último parágrafo, gente, né? Vamos lá, o último parágrafo. Desculpa acelerar aquele processo ali, mas é para poder encaixar até mesmo dentro do tempo e trabalhar esse tema aqui de uma forma rápida, porque o nosso objetivo em si maior era entender o Sutra, né? Nós entendemos o Sutra. Vamos ao último parágrafo, então. O estudante terá observado que nas ideias até agora expostas, nenhum esforço foram feito para ligar os fatos da filosofia do yoga às doutrinas consideradas religiosas. Mas isso não significa que não haja relação entre elas. Na verdade, caso analise o yoga com a mente aberta, uma pessoa religiosa verificará que todas as ideias da filosofia do yoga podem ser interpretadas em termos religiosos e que a consciência a qual o yogi busca descobrir nos recônditos da sua mente nada mais é senão a suprema realidade que é comumente referida como Deus. Deus é reconhecido por toda religião que possua qualquer fundo filosófico como o Ser Supremo, cuja consciência transcende o universo manifestado. Ele é considerado como estando oculto no coração de todo ser humano. Supõe-se que transcende a mente. Basicamente, essas ideias são as mesmas da filosofia do yoga. A principal diferença está na afirmativa da filosofia do yoga de que esta realidade última ou consciência não é mera questão de especulação ou mesmo adoração, mas pode ser descoberta seguindo-se uma técnica tão definida e infalível como a técnica de qualquer ciência moderna. O yoga confere, assim, enorme importância à religião e situa todo o problema da vida do esforço religioso em bases inteiramente novas, sendo difícil, pois, entender a rejeição por parte de qualquer religioso das suas assertivas, sem considerá-las devidamente. Aqui mais uma exposição, agora no termo de observar, né, sobre as características religiosas da religiosidade, vamos botar assim, dentro do caminho do yoga, porque quando nós aqui queremos fazer uma exposição timing, né, nenhum esforço foi abordado para colocar um cunho religioso nessas interpretações. O que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que não mesmo falando, não se quer dizer que aqui não estamos falando da busca de Deus, né? Não estaríamos falando tudo isso, porque quando nós estamos iluminando a nós mesmos, nós estamos iluminando a centelha divina que somos de Deus. Então, automaticamente, nós estamos conectados ao Pai, nós estamos entendendo, né, o Pai que está em mim, nós estamos entendendo tudo isso. Ele quer dizer que nós carregamos até então observações para mostrar a segurança realmente do que quer ser passado no yoga.
Mas essas palavras, mesmo que aqui não foram ditas, não significa que não estão sendo expostas. Porque nós vemos que a busca das religiões é estar buscando a Deus dentro de si, né? Mas a religião é apenas um meio. A religião apenas apresenta, através de suas filosofias, suas características, um mergulho na intimidade de cada um de nós, para que através dessa intimidade de cada um de nós nos encontremos internamente com Deus. E aqui quer nos dizer que Samadhi não nega isso, porque Samadhi fala que nós temos, o Yoga fala que nós temos que nos desdobrarmos internamente dentro de cada um de nós, e através de todo esse limiar até atingirmos a nossa verdadeira forma, e aí entenderemos e estaremos com Deus. Isso é mais puro e mais vívido caminho, diferente do que muitas vezes as religiões possam estar ofertando no mundo. As religiões muitas vezes estão oferecendo um caminho que nos prendem, nos amarram, algumas delas, né? Que nos amarram realmente à materialidade, nos prendem ainda mais do que de verdade nos libertam. Com apenas ritos, com apenas comparações, com apenas exercitações que, em vez de nos desprendermos e nos levarmos para a verdadeira evolução, nos retêm e nos prendem cada vez mais à materialidade e não nos levam, né? Deixam nós andarmos em círculo e nós não levam ao desprendimento verdadeiro. É isso que aqui está abordando em fechamento a esse sutra. Pois bem, estamos encerrando o sutra. Estou contente que a nossa câmera não chegou à apresentação ao ponto de que ela ia chegar, que era, né, o seu apagão. Nós vamos então na próxima sessão para o número 20, Sutra 23 da quarta sessão, que diz assim, ó: a mente colorida pelo conhecedor, isto é, pelo Purusha, e pelo conhecimento é oniabarcante. Vamos pegar essa palavra, né? Ó, aqui fala a mente colorida pelo conhecedor, né? Pelo Purusha, né? Vamos entender o que isso quer dizer, né? É o Drasta, né? Em correlação a tudo isso. Depois nós vamos a discussões do Sutra 24, vamos ver lá o que quer dizer lá nas sinopses, esses sutras, e nós vamos indo. Vamos mergulhando, estamos avançando. Quando nós chegarmos no 24º Sutra, daqui a 2 encontros, faltarão 10 sutras para concluirmos a sessão de número 4. Estamos bem próximos, né? Perfeito. Espero que nós tenhamos colocado luz sobre esses ensinamentos e conseguido trazer, além da luz, né, a direção no entendimento e enriquecimento nos seus conhecimentos dentro do espaço Chitta que nós podemos estar mergulhando. E que as intuições, né, que Budi esparja através das intuições, o conhecimento elevado, que você possa ter muita luz e muita paz com todo esse ensinamento. Encerramos por aqui. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.